Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta então agora no capítulo 15 do resumo do nosso livro e agora nós vamos ver então a matriz. Então a gente já viu o vetor, vimos que é uma estrutura de dados onde a gente consegue armazenar diversos valores dentro do vetor. Fazendo uma analogia com uma variável, é como se dentro de uma variável agora a gente tivesse várias posiçõezinhas. Tudo bem? E a matriz? Qual é a diferença? Bom, como a gente falou logo lá no início do vetor, o vetor a gente consegue armazenar várias posições em uma linha somente. Com a matriz, a gente vai conseguir armazenar, além de uma linha, né, vários itens numa linha, a gente consegue ter várias linhas. Vamos só ver didaticamente como é que é essa representação. Então aqui, ó, aqui a gente tem o desenho então do vetor e da matriz. Então, reparem só, no vetor o que nós temos, né? Dentro de uma, é como se fosse dentro de uma variável, a gente tem agora várias caixinhas. Mas repare que está tudo dentro de uma mesma linha. E a matriz? A matriz, pessoal, dentro da mesma caixinha que a gente guardava uma variável, a gente vai guardar agora vários valores. Porém, a gente tem várias linhas. Tudo bem? Então, a gente agora, lembra, a gente utilizava o índice lá no vetor para identificar em qual índice a gente queria armazenar. Se era no 0, se era no 1, se era no 3. Agora a gente vai precisar de dois índices. A gente vai ter o índice da linha e depois o índice da coluna. Então, é extremamente importante a gente relembrar que no vetor a gente só referencia um índice, na matriz a gente faz referência a dois índices. E isso vai ocasionar uma mudança na nossa leitura e na nossa escrita. Por quê? No vetor, nós tínhamos uma linha, então a gente tinha um para só. E esse para, ou essa estrutura de repetição, ia percorrendo coluna por coluna. Agora, a gente vai ter que ter um para, ou uma estrutura de repetição, para percorrer a coluna e um outro para percorrer a linha. Então, essa é uma das diferenças entre vetor e matriz. Vamos primeiro ver a declaração de uma matriz. Então, aqui no nosso livro, a gente traz como é que a gente declara uma matriz. Então, como é que a gente faz a declaração de uma matriz, pessoal? A gente tem o tipo da matriz, são os mesmos tipos do vetor e os mesmos tipos das variáveis. Nome da matriz, mesma lógica para a variável e para os vetores. Esse nome vai servir para a gente identificar essa matriz ao longo do nosso algoritmo. Depois, pessoal, a gente abre e fecha colchetes e a gente vai indicar a quantidade de linhas. Beleza? Depois, a gente vai abrir e fechar colchetes e aí sim a gente vai indicar a quantidade de colunas. Então, observem, pessoal. Primeiro, a gente vai identificar quantidade de linhas, depois quantidade de colunas. Tudo bem? Então, aqui a gente tem só uma explicação para vocês lerem, praticarem aí. E como é que a gente faz isso no código, pessoal? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem um trechinho de código. Então, vamos, ó. Temos aqui a declaração de uma matriz chamada poltrona, onde ela vai ter 5 linhas, 6 colunas. Tudo bem? Então, ela faz essa mesma identificação, linha, coluna. E aí, pessoal, a gente vai utilizar, então, as estruturas de repetição para percorrer essas linhas e essas colunas. Como é que a gente faz isso, pessoal? A variável que a gente utiliza para controlar essa linha e coluna, a gente já chama de linha, né? Veja aqui, ó, linha. E no segundo para de coluna, para facilitar no decorrer do nosso algoritmo. Tudo bem? Qual é a diferença, pessoal? Ó, a gente vai ter que ter um para que vai percorrer a linha. Lembra que a matriz vem primeiro linha, depois coluna. Então, a gente tem um para inicial para a linha. Depois disso, pessoal, o que a gente tem? Ó, repare que a gente tem a abertura de chave do primeiro para, da linha, e ele só vai fechar, pessoal, aqui. Repare que ele só fecha lá no final do para. O
que a gente tem dentro desse para, pessoal? Dentro desse para, pessoal, nós temos um outro para. E esse outro para, pessoal, vai controlar a coluna. Beleza? E aí sim, dentro do segundo para, é que nós temos a nossa matriz, indicando linha e coluna. Por que isso, pessoal? Se a gente for relembrar aqui, ó, nós temos aqui uma matriz. Tudo bem? Desculpem o desenho, mas é o que nós temos para hoje. Então, a gente vai começar, pessoal, nesse carinha aqui. Ó. Esse carinha, quem vai ser? 0, 0. Linha 0, coluna 0. Depois, quem que o algoritmo vai ver? Quem que o compilador vai continuar? Ele continua na linha. Então, ele vai linha 0, coluna 1. Depois, linha 0, coluna 2. Tudo bem? É isso que ele vai fazer. Depois que ele encerrou a coluna, todas as colunas da linha 0, aí sim ele vai para a linha 1. E aí ele vai fazer linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. Tudo bem? Ele passa então para a linha 2 e faz o mesmo procedimento. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Vamos observar o nosso algoritmo. Repare que a linha está começando no 0. Dentro da linha 0, ele encontra coluna igual a 0. Então, veja que o primeiro que ele vai estar lendo realmente é o 0, 0. E aí, como ele usou esse para aqui, ele vai executar esse para. Então, o para vai ser executado. Chegou no final, ou seja, no fechamento do para, ele atualiza a coluna. A coluna, então, agora passa para 1. Ele vai fazer coluna. Coluna é menor do que 6? Sim, coluna é 1. 1 é menor que 6? Sim. Então, quem que ele faz? Linha. Quem é linha? Linha ainda é 0. Opa, ele está fazendo agora o 0, 1. De novo, ele chegou no fechamento da chave do para mais interno. Quem que ele faz? Atualiza a coluna. Coluna vai para 2. Tudo bem. 2 é menor do que 6? Sim. Quem que ele faz? Poltrona 0, 2. 0, 2. Observaram? E agora, o que ele vai fazer? Atualiza a coluna. Coluna vai para 3. 3 é menor do que 6? Sim. O que ele vai fazer? Vai continuar. Pessoal, ele vai fazer isso até chegar ao 6. Vamos só parar aqui. Ó. Chegou no 6, tudo bem? Então, ele fez o 6, 0. No 6, 0, o que ele vai fazer? Coluna atualiza para 7. 7 é menor do que 6? Não, isso é falso. O que vai acontecer? Ele sai desse para e ele acha o fechamento do para lá de cima. Quando ele acha o fechamento do para lá de cima, o que ele faz? Ele atualiza a variável, que é o linha. O linha agora, então, passa a ser 1. Então, linha é 1. E aí ele entra de novo no para. Quando ele entra de novo no para, pessoal, lembra que o coluna estava igual a 7? Ele coloca coluna igual a 0. Então, o 7 não existe mais. Quem existe agora é o 0. O que ele faz agora? De novo, linha, coluna. Quem é linha? É o 1. Quem é a coluna? É o 0. Então, ele vai fazer um 1 e o 0. Ele vai processar agora aqui dentro toda essa linha de novo. Então, vai fazer um 0, um 1, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7. Vai atualizar a linha para 2. 2, 0, 2, 1. Beleza? Então, é assim que ele vai percorrer toda a linha e toda a coluna da matriz. Tudo bem? Então, o que nós tínhamos de ver de estrutura de dados, vetor e matriz era isso. Nos vemos, então, agora na próxima parte, onde nós vamos ver as funções a partir do capítulo 16. Um abraço e até o próximo.